Se você viu o episódio passado, com certeza vai fazer sentido esse daqui. Eu acredito que esse episódio seja uma continuação do anterior. Esses dias eu revisitei um artigo que eu escrevi em 2014, lá da época da pós que eu fiz de comunicação digital e brand na PUC em Curitiba. Eu foquei em linguagem imagética e textual. Digamos que era um estudo sobre publicidade, campanhas e a comunicação. Nada a ver com moda alternativa, estilo, criação de conteúdo que eu trago hoje, pelo menos não diretamente. Mas quando eu reli aquele texto, algo me deixou incomodada ali, porque eu percebi que mesmo sem saber, eu já estava estudando aquilo que hoje é a base de tudo que eu faço e trago aqui. Como a imagem e a comunicação constroem significados, como elas moldam a forma como somos percebidas, como elas contam a nossa história antes mesmo da gente abrir a boca. Eu sempre falo que a nossa comunicação é feita de vários pontos. Lá no artigo, eu analisava como uma campanha usava duas linguagens ao mesmo tempo. A imagética, que é a ligação com o visual, a estética, os símbolos e signos, a semiótica, e a textual, palavras, o discurso, a narrativa, entre outros. E inclusive eu vou deixar linkado aqui abaixo para vocês conferirem esse meu artigo que está no meu blog. E é impossível não ver o quanto isso se conecta com a nossa vida, com a nossa presença, com a nossa identidade. Porque não adianta nada ter uma estética forte, um look incrível, acessórios que contam quem você é, se a forma como você se comunica não acompanha. Da mesma forma, não adianta ter um discurso lindo se a sua imagem não conversa com ele. Entende por que às vezes você parece estar falando sozinho? Ou parece que assim, ninguém te dá importância, ninguém te dá atenção, ou você não consegue fechar um serviço? Imagem e comunicação não são coisas separadas, elas se completam, elas se amplificam e elas se explicam. E isso ficou ainda mais claro para mim quando eu comecei a criar conteúdo de verdade. No começo, a minha comunicação não era fluida. Eu travava, eu errava, eu apagava vídeos, eu gravava sozinha no meu quarto, sem pretensão nenhuma de postar. Eu tinha estética, mas não tinha ainda a coragem e a clareza na fala. E aí eu entendi, eu precisava alinhar o que eu mostrava com o que eu dizia. E isso vem acontecendo novamente nessa minha nova fase. Comecei a estudar comunicação como quem estuda estilo. Eu nunca deixei de ler muito, ouvir muito, assistir tudo que pode me agregar. E eu até estudo pessoas que se expressam com verdade e presença. E o principal é necessário fazer para evoluir. E fui encontrando a minha voz hoje novamente, e eu estou redescobrindo essa voz. Uma voz que combina com quem eu sou, com o universo que eu vivo, com a mensagem que eu quero deixar no mundo. Hoje eu enxergo que tudo isso está conectado. No meu artigo eu usei a citação da Santa Ela, que eu vou deixar aí embaixo ali qual o livro que está citado. A legenda comenta a imagem que sozinha não é totalmente entendida. A imagem ou a figura comenta o texto e, em alguns casos, a imagem comenta a sua própria legenda. Em outras palavras, a imagem e a voz estão em diálogo constante. Uma abre o caminho, a outra aprofunda o significado. A comunicação dá sentido à estética. A estética dá presença à comunicação. E juntas, elas constroem a sua imagem integral, completa, coerente e autêntica. Quando você se veste, você comunica. Quando você fala, você também se veste. Quando a sua estética e a fala contam a mesma história, é ali que nasce a autenticidade, a coerência e a presença. E quando você aprende a usar as duas juntas, a sua imagem deixa de ser uma aparência apenas. Ela vira significado. Vira postura, vira mensagem, vira assinatura. A reflexão que eu quero deixar aqui é essa aqui. O que a sua imagem fala antes de você falar. E o que a sua voz confirma ou contradiz quando você finalmente se expressa. Porque no final, estilo não é só o que você veste. É a forma como você sustenta a sua própria narrativa. E se você quiser ver o meu artigo que eu escrevi, esse artigo que eu acabei de citar aqui, ele tá lá no meu blog, assim como tem outros também que eu escrevi na época da pós. Então eles estão todos linkados embaixo aqui para você acessar e poder conferir o que eu comentei aqui com vocês hoje. Eu tô gravando esse vídeo hoje no aeroporto, se vocês estão vendo lá atrás, tem um grupo de meninas, né? Eu soube agora que vai descer uma banda aqui. E a gente tá aqui esperando também. A gente até descobriu qual é a banda. Se der certo, eu compartilho no final desse vídeo aqui, hein? Mas comenta se você gostou do conteúdo de hoje, se fez sentido pra vocês. Hoje foi um pouquinho mais teórico, mais técnico, um pouco com essa parte mais de referência, né, do que eu escrevi, mas que tem total sentido do que a gente conversa nos episódios. E já aproveita, se inscreva no meu canal, aproveita e acompanhe nas redes sociais. E se você vem pelo Spotify, dá uma estrelinha aqui pra gente poder crescer também com o nosso podcast por aqui. Um beijo!